Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Supre. TV Supre, que é o canal de comunicação da Não Monetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos que nos assistem e nos ouvem. E hoje nós iremos conversar mais uma vez com o Cláudio Xavier. Seja bem-vindo novamente, Cláudio. Muito obrigado, Charles. Sim, é sempre uma satisfação estar aqui atendendo ao seu convite, né, de participar para esse episódio mais da Leituras para Ver Melhor. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em novamente conversar conosco. O Cláudio ele já participou de outros episódios. Ele é membro da Sociedade Teosófica, né? Ele é membro de uma loja de João Pessoa e ele é autor de vários artigos sobre teosofia e religiões comparadas. E ele publicou alguns artigos na revista Sofia, que é uma revista da Editora Teosófica, uma publicação aí que tem mais de 20 anos, mais de 100 exemplares, e tem diversos artigos aí do Cláudio. E hoje nós iremos falar sobre um deles, que foi publicado na edição número 108, e com o título O Ocultismo e Suas Práticas. Cláudio, então, eu acho que, para começar, o seu artigo, né, ele começa justamente por aí, que é esclarecendo, afinal, o que seria essa interpretação sobre o termo ocultismo. Você cita ali bastante Helena Blavatsky, as obras teosóficas. Então, o que seria? Porque esse é um termo que muitas pessoas têm diversos tipos de interpretação e talvez não seja aí exatamente o que você está abordando no texto. Então, fala um pouquinho para nós qual que é essa abordagem específica. Bem, Charles, esse artigo ele partiu de uma longa pesquisa que nós iniciamos sobre essa temática, né? E que, inclusive, acabou desaguando também na realização de um livro que estamos publicando também com essa temática, porque desde que aprofundamos os estudos da teosofia, fomos percebendo que essa palavra ocultismo ela é bastante empregada na literatura teosófica. A própria Helena Blavatsky ela tem uma obra que é publicada pela editora teosófica que se chama Ocultismo Prático, né? É um título que também por si só ele já é bastante emblemático. E ao mesmo tempo eu percebia, né, isso é uma percepção muito pessoal, que diferentemente da palavra teosofia, que estamos tão acostumados e cuja tradução todos sabemos, significa sabedoria divina, né? Ou sabedoria dos deuses. A palavra ocultismo, ela tinha, digamos assim, um certo... apresentava, né, de alguma maneira, uma conotação negativa. Isso em razão das informações, né, distorcidas e equivocadas que nós encontramos também na literatura em geral, né, e em artigos que não são pessoas mais afetas, né, a literatura teosófica ou mesmo ocultista, e passa-se uma ideia muitas vezes errônea de que o ocultismo é algo que está ligado à magia, à feitiçaria, né, ou práticas que não são muito sadias, né? Quando na realidade a palavra ocultismo ela tem um sentido completamente distinto, porque ela justamente ela remete, né, a ideia, se formos à origem mesmo, né, da palavra na raiz, que vem de uma palavra em latim, significaria oculto, aquilo que está
aquilo que é desconhecido, né? Aquilo que está encoberto, ou, para ser mais ainda exato, aquilo que não está revelado, né? Ou seja, não significa algo que não existe exatamente, o que está invisível, mas algo que não está ainda revelado ou conhecido. Então, o ocultismo ele seria exatamente o estudo, se assim podemos dizer, né, dessas forças latentes, né, da natureza e do ser humano, por extensão, né? Tudo aquilo que ainda não é conhecido da ciência oficial, o que ainda não foi ainda descoberto de alguma maneira, né, pela ciência, e muitas vezes é considerado algo como miraculoso, ou mesmo como um milagre, né? Então o ocultismo tem todas essas nuances, né? Mas no decorrer do tempo, assim, a desinformação, né? O medo também em relação às coisas que não são conhecidas, né? Que estão ligadas aos reinos mais sutis, aos reinos do mundo invisível, elas também geram um pouco de medo, né? E isso faz com que as pessoas passem a considerar o ocultismo como uma ciência proibida, digamos assim. E o ser humano, por natureza, nós temos medo daquilo que a gente desconhece. Então, como você mesmo disse, então, o ocultismo seria o que não foi revelado ou não é revelado, ou ainda não foi revelado, ou menos para a maioria, certamente muitas pessoas ou algumas pessoas têm esse conhecimento, e justamente por isso que há instrutores, né, há escritores, há estudantes sobre esses assuntos, porém, para a maioria ainda são questões que as pessoas ou não têm a menor ideia, né, de como funciona, ou acabam levando para o lado da superstição, né? Então, isso, por ser desconhecido por natureza para aquele indivíduo, acaba gerando uma resistência, né? Então, é um passo no escuro para quem ainda não tem informação a respeito. E, Cláudio, qual que é o primeiro passo, então, para quem está curioso sobre esse assunto, para lançar luz nesse tema e tornar o desconhecido cada vez mais conhecido? O primeiro passo seria exatamente a própria investigação, né, desses poderes ocultos ou poderes latentes do ser humano. Inclusive é um terceiro objetivo da Sociedade Teosófica, né, que tem por objetivo a fraternidade universal, né? O segundo objetivo seria o estudo das religiões comparadas e o terceiro objetivo é a investigação dos poderes latentes no ser humano. O estudo ele permite também quebrar essas ideias, né, mal concebidas, talvez esses tabus também, porque primeiramente nós vamos nos deparar com essa ideia principal de que nada na natureza, né, nada no universo digamos assim, foge às leis universais já pré-estabelecidas. A teosofia ela fala que não existe, por exemplo, milagre, né? Apenas o desconhecimento do ser humano a respeito de algum evento ou como aquele fenômeno é produzido é que se considera geralmente às vezes um milagre ou algo que extrapola, né, as leis conhecidas da natureza. Mas nesse sentido o ocultismo ele vai um pouco mais além da ciência oficial, porque ele vai justamente investigar, né, essas leis que não são conhecidas, nem todas, né, da atual humanidade, no atual estágio da humanidade, e vai então formular, né, a possibilidade de que é possível ter conhecimento de universos e de dimensões que ainda não são conhecidas
pelo menos pela grande maioria da humanidade, né? Que seriam esses ensinamentos que foram trazidos, né? E que são preservados por um pequeno e seleto grupo de mestres, né? Mestres de sabedoria, que também trouxeram no século XIX ao conhecimento da humanidade a existência, não é, desse corpo de conhecimentos que foi chamado depois de teosofia, né, também, né? Essa sabedoria arcana, e que esse conhecimento ele está acessível à humanidade, muito embora, né, ainda não se saiba muito sobre essas dimensões, não é, que também existem no universo. E para isso, né, para esse trabalho, existem diversos autores, diversos artigos, diversos livros, inclusive publicações aí da editora Teosófica. Você citou alguns livros, né? Tem várias obras que você cita, inclusive no próprio artigo, além da obra da Blavatsky, que você já mencionou, Ocultismo Prático. Tem também o Ocultismo, Semi-Ocultismo e Pseudo-Ocultismo, de autoria da Dani Bezan, que é uma obra que esclarece bastante sobre essas diferenças, né? Esse é um programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Cláudio Xavier sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 108, O Ocultismo e Suas Práticas. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Cláudio Xavier sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 108, O Ocultismo e Suas Práticas. Cláudio, duas questões aqui que eu achei bem interessantes. Uma é quase um paradoxo, né? Porque o título do artigo é O Ocultismo e Suas Práticas, porém, você, usando de referência os autores citados, né, faz vários alertas sobre os riscos que essa prática, se conduzida de qualquer maneira, poderia trazer. Fala um pouquinho para nós sobre que perigos seriam esses e como se proteger. E, Charles, eu acho importante, como o tema ele é muito rico, né, a gente contextualizar mais uma vez essa temática no seguinte aspecto. É importante lembrar que a palavra ocultismo ela começou a ser empregada com esse sentido, né, e a própria palavra ocultismo no século XIX, a partir das obras do Eliphas Levi, né, e do Papus. Foram dois grandes estudiosos de magia, né, que buscaram sistematizar esses conhecimentos que estavam ligados às ciências ocultas. Porque a expressão que era até então utilizada nos séculos anteriores, século XVI, XVII, né, XVIII, desde Agripa, foi o grande estudioso, né, mago, né, que escreveu as 3 filosofias ocultas, é muito conhecido ele. E desde Paracelso e tantos outros alquimistas, né, o termo utilizado era ciências ocultas. E o que eram as ciências ocultas? Era esse conjunto, né, de ciências que englobavam basicamente a astrologia, a alquimia, né, a cabalá e a magia. Esses seriam os 4 grandes pilares das ciências ocultas. A partir do século XIX, então, surge essa palavra ocultismo, que está um pouco mais aproximado do que hoje nós chamamos esoterismo. Né? Então, nós temos aí, essa distinção ela é feita por Blavatsky, uma grande diferença entre ciência oculta
no singular, e ciências ocultas no plural. Porque a ciência oculta, ela seria justamente essa grande ciência, né? A ciência do conhecimento da alma, chamada pelos Brahmanes de Gupta Vidya, né? E que poderia ser associada, ou poderia ser até um sinônimo de teosofia. E nós temos, por outro lado, as ciências ocultas, no plural, né, que englobariam todas essas ciências ou ramos, né, do saber, que teriam como objetivo o estudo, né, desse conhecimento. Seria uma forma de enveredar e desenvolver também, né, todo esse conhecimento. Então, se por um lado a ciência oculta ela tem um aspecto teórico, né, e é até certo ponto inofensiva, né, as ciências ocultas ela já tem um viés prático, que ela vai envolver aí rituais, cerimônias, né, pronunciações de mantras, coisas do tipo. E aí ela já teria, então, um aspecto assim mais também, um pouco mais, teria um pouco mais de perigo, né, se não for utilizado da forma correta, né? Porque Heleno Blavatsky vai também enfatizar bastante que o verdadeiro ocultismo, ele é o conhecimento da alma, né? Seria que mais uma vez eu repito, o que os Brahmanes dizem, chamam de Gupta Vidya. E diz ela também que o ocultismo, em última análise, ele é a grande renúncia ao eu. Veja que há uma grande quebra de paradigma, né? Porque enquanto muitos, Blavatsky é também do século XIX, né? Já do último quartel do século XIX, e enquanto muitos magos ocultistas dessa época, principalmente europeus, né? Eles estavam envolvidos com práticas ritualísticas, com práticas de magia, né? Uma magia cerimonial. Blavatsky ela traz uma outra perspectiva, né? A perspectiva da teosofia, dos mestres, e que o ocultismo ele nada mais é do que a grande renúncia ao eu, que, em última análise, né, isso implica em quê? Em um auto-sacrifício do ego, né? Significa você sacrificar sua personalidade para se dedicar a toda a humanidade. Quer dizer, o ocultista seria exatamente essa pessoa que se dedica, né, ao conhecimento para ajudar a humanidade a evoluir. Mas ninguém chega a esse patamar, digamos assim, de renúncia total, né, a gratificação dos sentidos, digamos assim, sem passar primeiro por um processo de purificação. Então, as práticas ocultistas, como você destacou bem aí, pode haver, de fato, há um paradoxo, né, no título. Ela envolveria, de um lado, esse aspecto prático, né, que seria práticas que estão, digamos assim, um pouco associadas com as ciências ocultas, e também práticas que são, digamos assim, mais benéficas e inofensivas, como, por exemplo, a meditação, a prática do yoga mesmo, né? Mas a Annie Besant, interessante também essa obra que foi comentada, né? O ocultismo, semi-ocultismo e pseudo-ocultismo. Esse texto de Annie Besant, que foi de uma palestra que ela fez, né, me ajudou bastante na compreensão dessa temática, porque ela vai, então, fazer essas distinções, né? Enquanto o ocultismo ele seria esse patamar mais elevado, né, e que está relacionado com a Gupta Vidya ou Atma Vidya, também chamada Atma Vidya, o semi-ocultismo, eles seriam todas as demais práticas que servem de degraus para o ser humano se autoconhecer, né, e também para chegar ao ocultismo autêntico, que nada mais seria do que a ciência última dos Mahatmas.
Então, é interessante porque a próprio yoga, o Raja Yoga, o Hatha Yoga e tantas outras práticas do yoga, por melhores que sejam, também estariam nessa classificação do semi-ocultismo. Porque nada mais são do que degraus, né, para se alcançar o verdadeiro ocultismo. Já o pseudo-ocultismo, ele seria tudo aquilo que não tem nada a ver com o ocultismo, né? Seriam as práticas errôneas, as práticas distorcidas, né? Tudo aquilo que está relacionado também com essas práticas de adivinhação, conjurações, né? Essas invocações de entidades de outros planos. Então tudo isso está muito relacionado também com o pseudo-ocultismo, né? Porque ele constitui... Por que é chamado pseudo-ocultismo, né? Porque além de ser um falso ocultismo, ele constitui um grande obstáculo para que alguém alcance, né, o caminho verdadeiro do ocultismo. A Annie Besser, eu vou ler só esse trecho aqui rapidinho porque eu acho interessante. Ela diz que enquanto o semi-ocultismo pode servir como um degrau para o verdadeiro ocultismo, o pseudo-ocultismo é, em geral, um nítido obstáculo e um impedimento. Sob essa denominação de pseudo-ocultismo estão exatamente todas as artes ocultas, né? Então, infelizmente, e é preciso que seja dito isso, né? Nós sabemos que, enfim, em todos os lugares hoje, nas livrarias, na internet, né, existem inúmeros textos, né? Informações relativas, né, a um ocultismo que não é um ocultismo verdadeiro. Então, muitas pessoas às vezes estão envolvidas, né, com determinadas práticas e elas, lamentavelmente, elas estão perdendo tempo ou indo pelo caminho errado. Porque fatalmente, muitas vezes, tudo isso vai desembocar numa espécie de feitiçaria, né? Essa expressão que Blavatsky utiliza, e talvez hoje ela precise ser um pouco relativizada, né? Porque hoje nós temos também pessoas que se dedicam a práticas neopagãs, e não cabe aqui a gente fazer nenhum tipo de julgamento, mas o que estamos falando aqui em última análise, do caminho da mão esquerda, né? Sempre que alguém vai tentar algum tipo de prática que ela não está pautada no bem comum e não tenha, né, como um princípio essa busca pela melhoria, né, de toda a humanidade, se ela está buscando apenas o bem pessoal, a gratificação dos sentidos, então ela está indo pelo caminho da mão esquerda, né, e está praticando o que também se chama de magia negra, que é uma outra perspectiva também interessante que a teosofia traz, porque a magia negra não é aquela magia apenas voltada para fazer o mal. Não é isso. Qualquer tipo de magia onde haja o abuso dos poderes psíquicos já é magia negra. A Blavatsky, ela faz essa diferenciação, né? Ela diz que a mesma prática, se utilizada de maneira altruísta, então seria verdadeira magia, verdadeiro ocultismo, enquanto que muitas vezes a mesma técnica, o mesmo conhecimento, só que quando usado para fins egoístas, então esse poderia ser o termômetro. Então a magia altruísta e egoísta, poderíamos chamar assim, aí seria o caminho perigoso, né? Porque você vai acabar gerando karma, você está tentando dobrar ali as forças da natureza em seu benefício. Cada vez que a gente acaba perturbando a natureza, a gente sabe que tem ali uma reação, né? A natureza ela é inteligente, tem uma consciência ali. E é isso que a gente chama de lei do karma, né? Uhum. Outra diferenciação que o Blavatsky faz, acho que é no cultismo prático, se eu não me engano, ela fala sobre as artes ocultas, né? Então, tem muitas coisas que são as artes ocultas, que não necessariamente são nocivas, porém acabam seduzindo e a gente acaba ficando distraído nela. Então acaba não indo em busca da essência. Por exemplo, a questão dos oráculos, da adivinhação, né? Não é que
seja algo tenebroso, algo assim, né? Mas é algo que acaba nos envolvendo, é um tipo de entretenimento até, né? Atiça a curiosidade, e muitas vezes a pessoa, então, fica ali envolvida naquilo ali, 1, 2, 3 vidas, e um tempo que ela poderia estar dedicando ao autoconhecimento, né? E ao seu aprimoramento pessoal e espiritual. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Cláudio Xavier sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 108, O Ocultismo e Suas Práticas. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.